Fantasias, doces, festas, não dá para negar que o Halloween hoje em dia tem todo um apelo, né? Mas para quem segue a Cristo, a reflexão que a gente vai analisar levanta uma questão bem importante. O que de fato está por trás de toda essa celebração? Pois é, e para a gente mergulhar nessa questão, vamos explorar juntos as ideias de Walter Pereira Jr. Ele faz uma análise bem profunda sobre as raízes históricas e o significado espiritual do Halloween. Vamos começar então com a primeira parte. Uma celebração em questão. O nome já diz tudo, né? A ideia aqui é justamente essa, um convite para a gente parar e pensar um pouco mais a fundo. A análise vai lá atrás, sabe? Ela mostra que as origens do Halloween estão ligadas a rituais bem antigos que celebravam a morte e também associações com o ocultismo. E é justamente esse histórico que cria todo o debate dentro da perspectiva cristã. Isso nos leva direto para a segunda sessão, luz versus trevas. Aqui a coisa fica bem fundamental, como diz o título. É um contraste que a gente precisa analisar. E olha só como esse contraste fica claro. Com base no livro de Colossenses, a reflexão descreve a jornada da fé não como uma mudancinha qualquer, mas como uma transferência completa. Sair do império das trevas e entrar no reino do Filho. Pensa nisso. É como se fosse uma mudança total de cidadania espiritual. E aí o texto deixa no ar uma pergunta bem direta que vem lá da Bíblia e serve para a gente pensar: que comunhão pode ter a luz com as trevas? A ideia é realmente questionar se dá para misturar esses dois universos. Tá, mas e na prática? Como a gente navega por essa questão? A análise aponta para alguns concílios bíblicos bem claros. Examinar tudo, guardar o que é bom e se afastar de toda aparência do mal. É, no fundo, um chamado para a gente ter discernimento. Beleza? Agora a gente entra na terceira parte, que fala sobre uma nova identidade. Depois de todo esse contraste, o foco muda para um recomeço. E como é que se chega nessa nova identidade? O texto descreve um caminho de 3 passos, todos baseados nas Escrituras. Primeiro, crer em Jesus. Segundo, confessar que Ele é o Senhor. E terceiro, receber a promessa da vida eterna. Esse ponto aqui é muito importante. A reflexão deixa claro que a palavra santo não significa ser perfeito sem nenhuma falha. Significa ser separado, reservado por Deus para um propósito especial, que era como os primeiros cristãos eram chamados. Certo. Quarta sessão, o desafio dos filhos da luz. Porque, uma coisa é ter essa nova identidade, outra, bem diferente, é viver isso no dia a dia. Como é que se faz? E aqui está o grande desafio que o texto apresenta, vindo direto de Efésios. Andai como filhos da luz, provando o que é agradável ao Senhor. É um convite para que as nossas atitudes, no dia a dia, mostrem quem a gente é. E olha que interessante, esse chamado para ser um exemplo não é só para líderes ou pessoas mais experientes, não. A análise usa a passagem de 1 Timóteo para mostrar que todo mundo, de qualquer idade, é chamado para ser um padrão positivo no que fala e no que faz. E se a gente escorregar nesse caminho? Essa passagem é incrível porque ela mostra a beleza da graça. O texto destaca que a vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre a chance de se arrepender e ter a certeza do perdão. Isso nos leva à nossa quinta e última parte, a verdadeira celebração. Então, se o Halloween é questionado, que tipo de festas estariam alinhadas com essa vida de luz? A reflexão dá alguns exemplos bem positivos. O Natal, que celebra Deus vindo até nós, a Páscoa, que fala de redenção, o Dia de Ação de Graças, que foca na gratidão, e até os nossos aniversários, vistos como uma chance de celebrar a vida que Deus nos deu. Mas de todas as festas possíveis, a análise aponta para uma que supera todas as outras. A festa que, segundo a Bíblia, acontece no céu toda vez que uma pessoa se arrepende e volta para Deus. Essa, sim, seria a maior de todas as celebrações. No fim das contas, o texto deixa bem claro. O objetivo aqui não é ditar regras, mas sim incentivar que cada um pense por si. A decisão sobre como agir em relação a certas celebrações é uma reflexão pessoal. E toda essa análise nos deixa com essa pergunta no ar para a gente levar para a vida. Como podemos celebrar melhor a Jesus e a vida que Ele nos deu? Toda essa nossa conversa de hoje foi baseada na reflexão Halloween, Luz versus Trevas, de Walter Pereira Jr. Fica aí o convite para a gente pensar nas nossas escolhas, na nossa identidade e, claro, no que realmente vale a pena celebrar.